A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Nós estamos iniciando mais uma programação semeando a Palavra de Deus. E nós iniciamos em nome do Senhor Jesus Cristo e já convidamos a todos para participar conosco através das redes sociais. Que o Senhor Jesus Cristo, nesta manhã tão maravilhosa, alcance cada um de vocês. Sabemos nós que Deus é maravilhoso e Ele tem o melhor para cada um de nós, e não é diferente nesta manhã de domingo, a qual o Senhor Jesus Ele preparou esse momento maravilhoso para estarmos aqui adorando a Ele, aprendendo mais e mais da palavra, porque o tema do programa é esse, semeando a palavra de Deus. O Senhor Jesus Ele nos ajuda, Ele nos ensina para juntos estarmos glorificando, exaltando o seu nome santo e glorioso. E já convido a todos para lermos comigo a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3. Louvado seja o nome de Jesus. É um tema de grande importância para todos nós, através aqui de Salomão, usado pelo Espírito Santo. Provérbios capítulo 3. Convido todos para estar juntos, lendo a palavra. Depois estaremos orando a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Estaremos ouvindo hoje a mensagem através do nosso amado irmão evangelista Ayrton. Mas antes de chamarmos o nosso amado irmão Ayrton, evangelista, está conosco também, pastor Pedro, da igreja ali de Sertãozinho, que estará também participando conosco aqui, compartilhando a sua saudação daqui a pouquinho. Convido a todos para lermos a palavra, que nos fala assim, a partir do versículo 1, Provérbios 3:1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitarás as tuas veredas. Amém, e graças a Deus. Convido a todos para falarmos com Deus. Querido Deus, eterno Pai Celestial, em Teu nome, Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade, por mais esta manhã tão maravilhosa que o Senhor proporcionou para nós aqui, juntos, aprendemos mais e mais da Tua Palavra. Abençoe o nosso dia, abençoe cada irmão que está acompanhando a gente pelas redes sociais. Abençoe a todos nossos amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Que esta mensagem possa edificar a nossa vida, não só nesse momento, mas sim em cada momento da nossa vida, da nossa caminhada. Obrigado, querido Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em Teu nome agradecemos, Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Nos chama a atenção, amados, a palavra aqui, a qual foi lida no início da programação, mas algo de interessante aqui, ressalta para nós confiarmos em Deus. A pergunta é: você tem confiado em Deus? Nós temos confiado em Deus? Por mais que passarmos nós pelo vale da sombra da morte, que possamos não temer mal algum, porque o Senhor Jesus é nosso escudo, é nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. Mas o conselho é para nós confiarmos nele. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, Ou seja, eu não posso confiar no meu próprio entendimento, na minha força, nos meus braços, mas o conselho da parte de Deus para nós é para nós confiar nele, para nós confiar nele de todo o nosso coração. Qual a luta que nós estamos passando? Qual é a luta que você, amado,
que acompanha a gente nesta manhã, qual é a luta que você está passando, que possamos nós confiar de todo o nosso coração, mas confiar, não só confiar de palavra, mas sim, de todo o nosso ser, a nossa confiança estar 100% na presença do Senhor Jesus, e nós reconhecemos em todos os nossos caminhos, e nós reconhecemos a Ele em todo o nosso caminho, Ele endireitará as nossas veredas, mas eu estou passando por essa luta, estou passando por essa dificuldade, por essa tribulação, mas temos um Deus que é vivo, autor da vida, autor e consumador da fé, e quando nós abrimos o coração, os nossos corações, aceitando a Ele, o recebendo na nossa vida, recebendo Ele como o único Senhor e Salvador da nossa vida, porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que pudéssemos nesta manhã abrir nossos lábios e agradecer a Ele por tudo que Ele fez e por tudo que Ele tem feito por nós até aqui. Então somos gratos a Ele, que as suas bênçãos, os seus milagres têm sido conosco, têm nos acompanhado, porque nós temos feito exercer essa palavra na nossa vida, ou seja, estamos lendo, estamos meditando e obedecendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas eu não recebi a minha bênção, mas algo que o Senhor Jesus prometeu ainda não me alcançou. Você pode ter certeza, você que nos vê esta manhã, você pode ter certeza absoluta que no tempo certo a bênção de Deus te alcançará e o nome dele será glorificado e exaltado, Que o Senhor Jesus abençoe a todos que nos acompanham. Estamos aqui participando da programação aqui na cidade de Cruz das Poças, todas as manhãs de domingo, a partir das 11 horas da manhã, você é o nosso convidado para participar e também compartilhar esta live com seus contatos, com sua família, com seus amigos. Compartilhe, porque nós temos a certeza que a mensagem do Senhor Jesus, ela vem para a nossa edificação, que o Senhor Jesus Cristo abençoe. Já vou chamar aqui, nosso amado pastor Pedro. O pastor já pode vir aqui à frente, participar conosco, com a oportunidade esta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Palavra com o pastor Pedro. Nós queremos cumprimentar a todos nesta manhã, a todos os ouvintes desse programa, Semeando a Palavra. Como é bom ouvir semeando a palavra. É por isso que o Senhor Jesus tem escolhido os seus homens para semear a palavra, onde o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Por isso, amados, onde nesta manhã nós podemos estar aqui nessa participação desse maravilhoso programa Semeando a Palavra. Eu quero cumprimentar a todos os ouvintes, nossos amados irmãos, aos ouvintes que nos ouvem nesta manhã. Nós queremos nos advertir aos ouvintes de que a palavra do Senhor tem nos falado maravilhosamente. Quando o Senhor Jesus trata com o diácono Filipe, onde Filipe desce à cidade de Samaria, anunciando a palavra de Deus, anunciando o nome de Jesus. E a palavra de Deus está dizendo que houve ali naquele lugar muita alegria, porque as multidões aglomeravam-se ao lado de Filipe, ouvindo as suas palavras, onde que vinham pessoas com problemas de enfermidade, problemas difíceis de ser solucionado, mas aquele Jesus que estava na vida de Filipe era o qual fazia a solução dos problemas daquelas pessoas. Eram libertos, eram curados. Mas o homem de Deus precisa estar sempre na expectativa de que o Senhor sempre precisa de um homem de Deus, aquele que evangeliza, aquele que semeia a palavra, onde quando
Filipe, aquele diácono, ouve uma voz do Senhor falando: Filipe, sobe para ao lado do sul, onde ali tem uma estrada deserta que vem de Jerusalém para Gaza. Irmão, nós observamos que Filipe, aquele diácono, não ficou pensando em algo. A Bíblia relata que ele foi correndo. Quando Filipe vai correndo, ele encontra um cidadão numa carruagem que vinha descendo de Jerusalém para Gaza, onde também tinha ido ele a uma adoração. E a Bíblia relata que estava ele lendo as Escrituras, mas não entendia o texto de que estava lendo. O texto era de profeta Isaías, quando falava que Jesus foi levado para o matadouro como uma ovelha muda que não abria sua boca. Mas aquele eunuco não estava entendendo na palavra. Muitas vezes nós carregamos a Bíblia na mão não é tão pesada. Levar a Bíblia debaixo do braço também não é tão pesada. Mas muitas vezes que precisamos nos destacar sobre isto aqui, o Espírito Santo precisa trazer para mim e para você a revelação desta palavra. O Espírito Santo torna a tocar em Filipe o diácono e disse: chega até perto daquela carruagem. A Bíblia relata que Filipe correu novamente, aproximou da carruagem e pergunta para o cidadão: entendes o que lê? E ele disse: como posso entender se não há quem me explique? Então, nesta manhã, você que está nos ouvindo por esta programação, a palavra de Deus possa chegar na revelação do seu coração nesta manhã, como chegou no coração daquele eunuco, onde Filipe, aproveitando a oportunidade e dizendo que ele estava lendo do profeta Isaías, falando de Jesus, aleluia, quando Filipe declara as Escrituras para aquele eunuco, onde que foram caminhando naquela carruagem, e de repente observaram uma quantidade de água, e aquele eunuco já tinha alcançado um pouco da graça de Deus no seu coração, onde que ele pergunta para Filipe: eis aí água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe pergunta: se crer de todo o seu coração e com a sua boca confessar que Jesus é o Filho de Deus, será tal. E assim foi confirmado por aquele eunuco. A Bíblia relata que ambos pararam a carruagem e desceram sobre as águas. E Filipe, aquele diácono, o batizou, o eunuco, em nome do Senhor Jesus. E assim caminharam a sua viagem, onde o Espírito Santo arrebata Filipe e leva até a cidade de Azoto. Irmãos, estamos aqui nesta manhã falando desta palavra, anunciando para você, aleluia, abra o seu coração, a palavra de Deus possa chegar em revelação para a sua vida, onde que você não fique preocupado, ainda que aquele homem descendo naquele caminho deserto, quem sabe a situação que você está andando, está descendo, mas a palavra do Senhor nesta manhã pode ir ao seu encontro e alcançar a sua vida, para que ainda você que não foi alcançado pelo Senhor Jesus, seja você também, como disse o apóstolo Pedro, para que sejam batizados em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis a vida eterna. Assim eu agradeço a minha oportunidade e que Deus continue abençoando a todos os ouvintes desta manhã. Amém, graças a Deus. Deus abençoe o pastor Pedro, pela participação. Pastor Pedro, informando, coopera na igreja que está em Sertãozinho, e ali temos como dirigente o pastor Valdir, que também já vai aqui na nossa saudação, e toda a igreja ali de Sertãozinho.
Vamos chamar agora, né, para participar conosco, o nosso amado irmão evangelista Ayrton, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e continue abençoando cada um de vocês. Para a honra e glória do nome de Jesus, nós somos gratos. Paz, Senhor Jesus, meu irmão. Amém, soldado. Louvado seja Deus. Também saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu estava aqui do lado, né, juntamente com o nosso amado irmão Adalberto, né, que está aqui nos bastidores, também o irmão Francisco, ouvindo, né, e é gostoso ouvir a palavra de Deus, né? Verdade. O coração da gente se alegra, né? A gente vai ouvindo assim e parece que a gente está vendo, né? Louvado seja Deus. Ali Felipe, conectado, né? Ouvindo a voz do Senhor, né? Sendo guiado, né? Por Deus, até aonde havia alguém necessitado de ouvir a palavra de Deus. E você talvez nessa manhã, né, tenha entrado aí nessa live, né, esteja procurando algo interessante no seu celular, e de repente você se depara aqui com a gente, anunciando essa mesma mensagem, a mesma palavra, porque a palavra ela não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Então aqueles que foram alcançados pela palavra de Deus, quando você abre a sua Bíblia, tantos e quantos testemunhos maravilhosos de pessoas que foram transformadas pelo encontro com a palavra de Deus. E talvez você imagine, mas isso ficou registrado lá como uma história. Não, a palavra de Deus é a mesma. Ela tem o mesmo efeito que sempre teve desde o princípio, tem hoje também. Talvez os desafios hoje sejam diferentes, mas a palavra de Deus é a mesma. O poder do Senhor é o mesmo. Assim como Ele tirava aqueles que confiavam nele de guerras e desafios em que homens se matavam um ao outro, hoje talvez seja diferente. Hoje o seu inimigo talvez seja a depressão, a enfermidade, o cansaço pelo que já tem vivido nesse mundo. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E seja qual for o inimigo, o desafio, nós já ouvimos aqui nesta manhã, que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não deve temer mal algum, isto se você estiver vivendo de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então receba como aqueles que foram mudados de bom grado essa palavra, e ela vai transformar a sua vida. Louvado seja Deus. Antes de nós meditarmos aqui um pouco mais, né, nessa palavra gloriosa, eu agradeço aos irmãos, né, todos os que têm orado em favor, né, dos enfermos que têm sido apresentados, né? Mas aqui eu quero, né, fazer uma menção aqui especial, né, pelo meu sobrinho Daniel, que se encontra hospitalizado ainda ali em Sertãozinho. Peço que os irmãos, né, continuem orando em seu favor, né? Louvado seja Deus, pois ele carece muito das nossas orações. E você pode abrir aí a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, para que nós possamos meditar mais um pouco na palavra de Deus, pois temos acabado de ouvir uma mensagem maravilhosa aos nossos corações, e que com certeza que se você de bom grado tem recebido, tem aceitado esta palavra, você já deve estar aí com o seu coração alegre, feliz, não é? Porque você está sentindo que nesse momento, né, o Senhor está batendo na porta do seu coração, como nos diz
o relato bíblico lá em Apocalipse, no capítulo 3, dizendo assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, quer dizer, ele está falando pela palavra, e abrir a porta do seu coração, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, quando abrimos o nosso coração para receber a palavra de Deus, o ambiente muda, porque não se senta para cear estando em tormento, estando em guerra. Quando nos sentamos para cear, é porque a paz reina no ambiente. Então, talvez você, olhando para a sua vida, para a sua situação, você diz: não há motivos para cear. Mas quando você abrir a porta do seu coração, o Senhor primeiro transforma o ambiente, muda a situação, coloca esperança no coração e alegria, a ponto da pessoa também ter desejo de estar à mesa com Cristo para cear com Ele. Louvado seja Deus. Então, que você, nesta manhã, seja este para quem a palavra de Deus é direcionada e que tenha a vida transformada pelo poder da sua palavra. 1 Coríntios, capítulo 1 também, louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 1 também, louvado seja Deus. Diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. Não é necessário nós entrarmos aqui em detalhes sobre a vida do autor aqui, do escritor que, inspirado por Deus, escreve estas palavras que temos acabado de ler, pois todos conhecem qual foi a vida deste homem que viveu lá como perseguidor da igreja, mas teve um encontro glorioso com o Senhor Jesus e teve então a sua vida transformada, porque encontrou a palavra feita carne, como diz João no capítulo 1 do Evangelho. Então esta palavra gloriosa, ela vem para transformar a vida do homem e da mulher e fazer dele ou dela uma nova criatura, e fazer dele ou dela filhos de Deus, herdeiros. E ele diz ainda lá no Evangelho de João, capítulo 1, que isso é possível àqueles que o recebem, porque ele veio para os que eram seus, mas eles não o receberam. E diz lá que a tantos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E diz mais: aos que creem no seu nome. Louvado seja Deus. Então nós vemos, como já dissemos aqui, quando abrimos a palavra de Deus, vidas sendo transformadas, quando de bom grado esta palavra é recebida por aqueles que ouvem, assim como você nos ouve, nos assiste nessa manhã. Então este homem que teve a sua vida transformada, agora, como dito por nosso Senhor Jesus Cristo a Ananias, que ele era importante, que era nas mãos do Senhor um vaso escolhido
para levar esta mensagem, levar a palavra de Deus adiante, e por meio da transformação na vida deste homem pela palavra de Deus, é que nós estamos aqui nesta manhã, para dar prosseguimento a esse ministério glorioso, confiado à igreja, e que pode estar chegando aí no seu lar nesta manhã. E ele começa dando aqui o seu testemunho e dizendo: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então, o apóstolo é aquele que o Senhor toma para si, molda a sua vida, ensina ele, passa primeiro ali pelo discipulado, ele aprende, e depois de moldado, depois de ser, como disse o próprio Senhor Jesus, transformado ali num vaso útil, um vaso para honra em suas mãos, ele então está apto para ser enviado. Agora ele é um apóstolo do Senhor Jesus. E Paulo, reconhecendo em si essas qualidades, ele diz essas palavras: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes não estava só. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo escolheu para estar junto com ele os seus discípulos. Desde o princípio, quando vemos a criação do homem, nós entendemos que não é bom que o homem esteja só. Então Paulo nunca estava sozinho, sempre tinha alguém ao seu lado, junto, apoiando e também aprendendo, porque aprendemos aqui uns com os outros, com os nossos pastores, com os nossos irmãos, uns com os outros. Estamos aqui, eu e o irmão Silvio, nessa transmissão, sempre aqui. Graças a Deus. E aqui estaremos até que o Senhor nos permita. E ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Olha, irmãos, que coisa gloriosa! Este homem que teve a sua vida transformada, agora tem condição de testemunhar, de testificar como foi a sua vida no judaísmo, no passado, como perseguidor da igreja, mas agora como vaso na mão do Senhor, sendo vaso de Deus, falando por direção do Senhor, ele se dirige à igreja de Deus. E eu ainda me lembro que num passado até recente, quando ouvíamos programações como esta, ou pela televisão ou rádio, era comum a gente ouvir assim os mensageiros dizer: procura uma igreja mais próxima da sua casa. E eu particularmente vejo que hoje não podemos agir desta forma, pois muitos têm entrado, têm usado da Bíblia, da Escritura, distorcem a verdade e levam cativos homens e mulheres, cativos do entendimento, buscando glória para si ou glória para outro, querendo fazer nome, e não pregam a verdade, não são fiéis à Escritura. Mas o que hoje nós podemos dizer para aqueles que talvez nos acompanham de longe, é para que você vá a uma igreja ou alguém, ou procure alguém que esteja mais próximo, não da sua casa, mas mais próximo da Bíblia, mais próximo da obediência à palavra de Deus. E o apóstolo então direciona aqui a sua epístola, a sua carta à igreja de Deus que está em Corinto. E ele continua dizendo assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Aleluia, Glórias a Deus. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos,
É comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim: ah, mas porque eu também não sou santo, fulano não é santo. Sim, o homem por si só, ele não tem condição de se justificar, de se santificar. Mas quando você entrega a sua vida a Cristo, quando o homem do pecado, o homem natural, com suas concupiscências, os teus desejos pecaminosos, ele morre na declaração de fé ali no batismo, e a pessoa levanta agora uma nova criatura. Esta vida agora é uma vida santa na presença de Deus, não pela sua própria justiça, mas pela justiça de Deus manifestada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, se você procura a santificação, se você procura a justificação, o perdão pelos seus pecados, pois sempre dizemos aqui que o inimigo das nossas almas, o papel dele é ficar te mostrando o que você fez de errado, onde você errou, e te acusando e dizendo que você fez e que você não é digno. Mas a palavra de Deus diz assim, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. Então você tem condição de se enquadrar neste povo aqui, para quem foi direcionada essa carta, segundo escreveu o nosso irmão Paulo. Louvado seja Deus. Então, como vive esse povo? Que povo é esse? Para quem é direcionado esta carta, já que hoje, como disse aqui, muitos têm se passado por este povo, mas não têm sido fiéis à palavra de Deus. Pois o mesmo apóstolo Paulo nos escreve assim, de que muitos viriam, entrariam no meio do povo e não pouparia o rebanho. Então é necessário haver entre aqueles que são fiéis ao nosso Deus o discernimento, conhecer se verdadeiramente aquilo que você tem ouvido e aprendido está de acordo com a palavra de Deus. Porque não basta, como ouvimos já nesta manhã, alguém vir até nós com uma Bíblia embaixo do braço ou em suas mãos e pregar uma doutrina contrária ao que nos ensina o nosso Senhor através do apóstolo. E muitos usam até de palavras bonitas e falam bem, ensinam de acordo com a maneira que creem. Mas se não estiver enquadrado nas Escrituras, diz o apóstolo que até mesmo se um anjo do céu vier e pregar outro evangelho, além do que eu já vos tenho pregado, ele disse, seja maldito. E quantas das vezes temos ouvido verdades bíblicas, mensagens gloriosas vindas do céu, retiradas da Escritura e vêm até nós por pessoas simples, pessoas iletradas, pessoas que têm dificuldade para falar, mas quando são usadas por Deus, quando são vasos escolhidos, assim como nosso irmão Paulo, vemos a verdade de Deus na vida da pessoa e o nosso coração se alegra, sentimos a gloriosa presença do Senhor Jesus. Então nesta manhã nós estamos aqui transmitindo para você, não o que eu acho, o que eu penso, não o que eu ouvi dizer que fulano fez e deixou de fazer, não, nós estamos aqui transmitindo para você a verdade da Escritura Sagrada, que é digna, que é fiel, digna de toda aceitação, que por meio dela você tem a sua vida transformada. Assim como o eunuco de quem nós ouvimos já nesta manhã, tinha a Bíblia em suas mãos, lia atentamente um trecho importante da Escritura, que fala a respeito do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não entendia o que lia.
E o Senhor então envia alguém para que fosse ali e explicasse para ele, que retirasse ali as suas dúvidas, e ele, compreendendo a verdade da Escritura, quando chega ao pé de algumas águas, ali ele se entrega a Cristo e é recebido como parte deste povo. Isso é coisa gloriosa, irmãos. Que maravilha essa Escritura, louvado seja Deus. E o apóstolo continua nos escrevendo aqui e diz: a todos os chamados, santificados em Cristo Jesus, versículo 2, chamados santos, e ele diz: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Aleluia. Graças a Deus. Maravilha essa palavra. Não é, irmão Silvio? Maravilhosa. E aqui, gostaria até de parar um pouquinho aqui com você. E aqui é onde a gente vê estes, ou muitos, hoje em dia, que gostam de fatiar a palavra de Deus e pregar aquilo que lhe convém, negando a verdade completa da Escritura, porque se pregar a verdade, talvez não convença aqueles a quem eles querem atrair. Mas nós não estamos aqui para te enganar ou dizer para você aquilo que lhe apraz. Não, estamos aqui para transmitir a mensagem completa. Porque muitos aqui separam e dizem: está vendo esta carta que foi escrita para a igreja de Corinto? É só para eles, não é para nós. Mas não, o apóstolo continua a nos escrever ainda no capítulo 1, no versículo 2, ele diz assim: a todos os que em todo lugar. Então, primeiro ele menciona Corinto, é um lugar, é uma região, mas agora ele diz assim: a todos os que em todo lugar. Em todo lugar. Nós não estamos em Corinto. Você talvez que nos ouve não está aqui em Cruz das Posses. Sabemos que essa mensagem chega em todo o Brasil e fora dele. É para mim essa Escritura, é para você que nos ouve nessa manhã. Então não tem porquê eu querer fugir dessa Escritura e dizer: não, isso não é para mim. Mas nós compreendemos, sabemos por que as pessoas muitas das vezes agem dessa forma. É porque a carta é longa, ela é extensa, e mais lá na frente o apóstolo, ele ensina muita coisa, que para que eu não obedeça, então eu tenho que dizer que essa Escritura não é para mim. Mas quando eu olho para a palavra de Deus e ela fala comigo, então eu tenho que obedecê-la. E aí vão dizer isto ou aquilo, mas está dizendo aqui a palavra de Deus: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santo, com todos os que em todo lugar. E ele continua, nós já vimos aqui a referência sobre o lugar, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles. Aleluia. Ou seja, dos irmãos da cidade de Corinto e nós, E agora ele se inclui, ele, o irmão Sóstenes, que é o seu companheiro, e toda a igreja que em todo lugar tem acesso a essa Escritura. E ele ainda diz que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus.
Então aqui, irmãos, não tem como eu querer negar a Escritura, não tem como eu dar mais crédito ao que a pessoa que viveu há centenas de anos entendeu de outra forma e pregou assim, sendo que esta pregação, esta mensagem contraria a Escritura, e eu ficar com o senhor fulano. Não, esta mensagem é para mim, é para você, é para nós, é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando mais na frente aqui na carta ele começa a ensinar, principalmente sobre o modo de nos apresentarmos na igreja, e vemos esta recusa em aceitar a palavra de Deus, mais lá no capítulo 11 desta carta, quando ele ensina o modo em que as nossas irmãs devem se apresentarem no culto, na oração, onde a irmã vai prestar um culto de adoração ao Senhor, e o porquê, e descreve a maneira que a irmã tem que se apresentar para adorar ao Senhor. E quando ele diz ali, para que as irmãs orem, profetizem, tendo a sua cabeça coberta, ele ainda diz mais, que é por causa dos anjos, é um sinal de poderio por causa dos anjos, não é por causa de uma tradição, não é por causa de uma lei, não é por causa de um modo de viver de um povo, não, ele diz que é por causa dos anjos. E quando você entende que esta mensagem é para você, você obedece. Jesus diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, né? Então, quando você conhece a voz de quem fala com você, você obedece, se essa voz for do seu Senhor. Agora, quando o estranho fala, volto a dizer aqui, né, irmão Silvio, esses dias eu vi alguém mandou um vídeo para mim, de uma situação assim, né? Tinham várias pessoas na beira de uma cerca e um rebanho de ovelha pastando, e as pessoas gritavam, chamavam e faziam gestos, e as ovelhas pastando tranquilamente, e o pastor ali quieto. E quando o pastor, eu não entendo o idioma, mas ele fala alguma coisa ali, imediatamente as ovelhas que estavam cabisbaixo ali pastando se levanta a cabeça e atenta para o pastor à beira da cerca, e todas seguem aonde ele estava ali na beira da cerca. E ali a pessoa que, né, postou isso, a intenção era passar esse recado, que as ovelhas, assim como Jesus disse, conhece a voz do seu pastor. Então, porque você pode estar pensando aí, né, mas irmão, né, pessoas que portam a Bíblia, que falam bonito, e que pode ser que convença as pessoas a seguir a maneira que eles creem. Oh, meu irmão, minha irmã que nos ouve nessa manhã, entregue-se a Cristo para você ver. Deixe que essa mensagem, receba ele de bom grado, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que aquelas quase 3.000 pessoas receberam a palavra de bom grado, se converteram verdadeiramente, agora são ovelhas, aleluia, do Senhor Jesus. Irmão Ayrton, interessante como o irmão comentando a respeito, né, que quando o irmão comentou que a palavra nos fala, né, amados, que as ovelhas conhecem a Deus, e delas ele é conhecido, ou seja, delas somos nós, as ovelhas do Senhor Jesus, somos conhecidos porque ele nos conhece, porque nós somos filhos. E também aqui, né, irmão, quando o irmão leu a palavra aqui, né, no versículo 2, né, nos faz lembrar concordantemente com que o profeta Isaías falou lá no passado, né, ali em Isaías 55:6, porque quando nós invocamos o nome de Jesus, né, lá ele já nos ensinou, né, para nós buscarmos a Deus, né? Buscai, pois, ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto.
Olha que maravilhoso. Então, para os dias de hoje, mas Corinto é tão longe, não, né? Então, mas nós estamos aqui invocando, porque o profeta Isaías também ele já nos aconselhou ali, pelo Espírito Santo de Deus, para nós buscarmos a Deus, né? Buscar, pois, buscar o Senhor enquanto pode achar, invocar enquanto está perto. Então, até então, nós conseguimos achá-lo, e nós conseguimos invocar esse nome, que está acima de todos os nomes, né? E você é o convidado nesta manhã. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, da parte do Senhor Jesus. Que coisa gloriosa. Maravilhoso, né, irmão? Então, você pode hoje, hoje nos dias em que vivemos, observar que muitas são as portas abertas, muitas são as pessoas que vêm até nós, mas é necessário nós fazermos esta observação. A mensagem que eu tenho ouvido, que as pessoas têm pregado, é uma mensagem fiel à palavra de Deus? É de acordo com o que nos ensina as Sagradas Escrituras? Ou eu prego aqui uma coisa e faço outra? O que tem aparecido hoje na mídia? Será que o intuito nosso aqui, veja, semeando a palavra de Deus é o nome da mensagem. Qual o intuito? Será que o intuito é angariar fundos para a nossa conta bancária? Não. Estamos aqui para tentar nos promover na mídia, fazer nome? Não. Mas estamos aqui em obediência ao ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura. E quem crer, ele diz, e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. E como a pessoa pode não crer, se ele não ouvir? Então o Evangelho, ele não perde nunca. Não existe fracasso para o Evangelho. Quando evangelizamos a pessoa está tendo acesso a ele. Se ele creu, abriu a porta do seu coração, recebeu de bom grado, louvado seja Deus. A obra gloriosa da salvação é realizada na vida daquele que crê. Mas aquele que não creu, também o Evangelho está como testemunho. Pois quando mostraram a beleza do templo para o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele disse que ali haveria uma destruição, e ele falando a respeito do fim dos tempos, da sua vinda, perguntaram para ele: mas quando, Senhor, serão essas coisas? E ali dentre todos os sinais que ele disse que aconteceria, ele disse uma coisa interessante. Ele diz assim: importa que o Evangelho do Reino seja pregado a todas as nações para testemunho, e então virá o fim. Aleluia. Glória a Deus. E aí você, amigo, ouvinte que nos assiste nesta manhã, pode analisar aí na sua casa. Para que serve uma testemunha? Para se definir uma questão, para dizer a verdade durante uma audiência, e aquele que está ali para dizer a verdade ser honrado, e o mentiroso desonrado. Então o Evangelho nesse momento é o testemunho. Porque muitos dirão naquele dia: mas Senhor, nós fizemos isso em Teu nome expulsamos demônio, fizemos maravilha, e apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então o Senhor, ele conhece não só o meu coração. O que eu vou dizer, como salmista impressionado, ele nos escreve assim: Senhor, ainda a palavra não me veio à língua, e o Senhor já sabe. Aleluia. Tal ciência para mim é grandiosa, mas o Senhor conhece mais profundo ainda, diz a Escritura, ele conhece a intenção do coração. E é o que a gente vê hoje, nas mídias aí, nas redes sociais, A pessoa encontra alguém sedento na rua e vai servir um copo d'água assim como esse, mas tem que ter um terceiro ali para tirar a foto, para filmar e postar lá o que ele fez ou deixou de fazer.
Isso não é crime, né? A pessoa tem liberdade para fazer o que bem entender da sua vida, mas não espere galardão por isso, não. Louvado seja Deus. Então nós estamos aqui para esclarecer isso para você, tá? Então, como então identificar esta igreja que Paulo escreve aqui para ela nos dias de hoje, né? Primeiramente direcionada à igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Você foi santificado em Cristo Jesus, é para você. Chamados santos, é santificado em Cristo Jesus, é para você. Aos que em todo o lugar invocam o nome do Senhor Jesus, é para você. Como identificar este povo? Este povo prega, ensina com fidelidade a Escritura, a palavra de Deus. Também anda em obediência a esta palavra, vive de modo a obedecer o Evangelho. E a gente vai ver isso lá no princípio da igreja. Já ressurreto, Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os irmãos conhecem, na festa do Pentecoste, os irmãos reunidos lá no cenáculo, e de repente o Espírito de Deus desce sobre a igreja. E foi um grande sinal, e muitas pessoas sem entender, e vinham para contemplar aquela maravilha. E ali nós vimos a primeira pregação da igreja. Aleluia. O nosso irmão Pedro, cheio do Espírito Santo, se põe de pé. Primeiro, eu costumo sempre dizer isso aqui, ele sai em defesa dos seus companheiros, pois eles eram acusados de embriaguez, né? Como muitos pasmados diziam: que será isso? E alguém disse ali: eles estão embriagados. Ele se levanta e diz: estes homens não estão embriagados, como vós pensais? Então a igreja verdadeira, ela tem essa unidade, não é? Então nós estamos aqui para isso. Porque se eu estou aqui do lado do irmão Silvio, mas aí quando eu sair daqui e eu me junto com alguém ali para falar mal do irmão Silvio, eu não pertenço a essa igreja. Mas quando alguém fala mal do irmão Silvio, ou de mim, ou de qualquer membro da igreja, ou do próximo, a minha obrigação é fazer como Pedro aqui: estes homens não estão embriagados como vós pensais. E aí ele começa a mensagem. E o povo ali ouvindo esta mensagem, e a mensagem lá no versículo 38 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, diz assim: arrependei-vos, porque eles sentiram o coração compungido, né? A palavra tocou no coração. Por quê? Eles receberam de bom grado. E eles disseram assim: o que faremos então, varões e irmãos? E Pedro, ali cheio do Espírito Santo, não hesitou. Ele diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Nome de Deus, aleluia. Você percebeu que está de acordo com o que lemos? Está de acordo com o que a igreja do Senhor vive? Pois o apóstolo escreveu aqui, ainda no versículo 2, ele diz: a todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pedro ensinando aqui aqueles quase 3.000 homens e mulheres, pois não trata aqui do sexo deles, mas diz que a mensagem era essa: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém.
E ainda diz, irmãos, porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Veja, mais uma vez a Escritura nos apontando assim, que não era só para aquele tempo, mas é para hoje, é para o homem, para a mulher, que enquanto estiver neste mundo, a mensagem é a mesma. Mas a pessoa não aceita esta mensagem. Eu não posso mudar para que ela se enquadre a você. Não, é você, sou eu que temos que nos enquadrar na mensagem, na vontade do Senhor e vivermos de acordo com ela. Então a igreja do Senhor, ela vive assim, ela vive desta maneira. Paulo ensinando a Timóteo, lá no capítulo 3, nós não vamos ler, que as horas avançam, versículo 10 a 17, Paulo ensina a Timóteo a observar o seu modo de viver, como ele vivia, no amor, na mansidão, na fé, na longanimidade, nas aflições. Então a igreja, ela vive dessa forma. Não, ele não, lá você não encontra de ostentação, de vanglória, não, mas qualidades que indicam a presença do Senhor Jesus, como foi anunciado para Ananias, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Então, devemos estar enquadrados nestas verdades bíblicas. O batismo, nós vimos aqui a forma como tem que ser, a manutenção desta santificação, pois não basta eu viver um dia de santificação e me entregar a Cristo no batismo e declarar ali a minha obediência até a vinda do Senhor, ou enquanto eu viver, e no dia seguinte eu voltar para a vida antiga. Não, isso não existe. Mas eu tenho que me enquadrar, eu tenho que viver de modo a agradar, a obedecer ao Senhor Jesus, em santificação. O ensino então para que se mantenha na santificação é com base na palavra de Deus. Louvado seja Deus, conforme está em Mateus capítulo 18, como viver dessa forma, como ajudar um ao outro, como estar juntos uns dos outros, valorizando a comunhão, que hoje nós vemos uma desvalorização por parte de alguns à comunhão. Não faz diferença às vezes para muitos estar em comunhão, não estar em comunhão. Quando o Senhor, quando anunciando ali o surgimento da igreja, dizendo assim: o que ligares na terra é ligado no céu, e o que desligares na terra é desligado no céu, dando esta autoridade à igreja. Então, querido irmão, irmã que está em comunhão, diz a palavra de Deus, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Valorize a sua comunhão com Cristo Jesus, nosso Senhor. E não tem esse negócio de estar em comunhão com o Senhor, mas não estou em comunhão com a igreja. Ora, Cristo é o cabeça da igreja. Como você tem comunhão com o seu irmão, com a cabeça dele, mas com o seu corpo não? Não existe. Então, valorize a sua comunhão. E esta igreja bíblica, ela vive de acordo, socorrendo os necessitados. Ela ama, quando comunicada, que diz a palavra, comunicar aos santos as suas necessidades. Se eu tenho uma necessidade aqui, a menos que o Senhor mostre, não tem como o irmão Silvio saber se eu não falar para ele. Então, porque é obrigação da igreja socorrer. Veja lá quando Jesus ressurreto e os discípulos ainda esperando a aparição dele, 2 deles indo para Emaús, tristes, aborrecidos, mas com a palavra de Deus no seu coração. Alguém se aproxima e começa a andar com eles. Eles não sabiam que era Jesus, mas quando Jesus fez que ia para diante, eles disseram: fica conosco, já está tarde. Eles não sabiam ainda que era Jesus, mas eles tinham isso em mente: devemos socorrer o necessitado.
E sem saber, eles abrigaram o próprio Senhor Jesus, que na hora do partir do pão, eles reconheceram que era o Mestre e Salvador Jesus Cristo. Então a mensagem é a mesma, irmãos, não muda. Desde o princípio, quando vem João, então, preparando o caminho do Senhor, como já a Escritura havia profetizado sobre ele dizia: arrependei-vos. E Jesus então aparece, João sai de cena e Jesus diz: arrependei-vos. E Jesus cumpre ali a sua obra. E agora a igreja, dando continuidade a esse ministério, a mensagem é a mesma. Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 38, arrependei-vos. Atos dos Apóstolos capítulo 3 versículo 19, arrependei-vos pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Essa é a mensagem hoje para você, não minha, não do irmão Silvio, mas da palavra de Deus. Arrependei-vos e seja batizado, invoca o nome do Senhor e faça parte deste povo que Ele vem buscar, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Permanece conosco aqui, né? Estamos agradecendo a Deus, né, por mais essa oportunidade, por essa programação. Que você que nos acompanha pelas redes sociais possa participar conosco, né? Permitindo Deus, né, na próxima semana, no domingo, a partir das 11 da manhã, estaremos aqui novamente, né? Que Deus abençoe nosso amado irmão, evangelista Ayrton, pela palavra que o Senhor Jesus colocou em vosso coração. Que o Senhor Jesus também abençoe a todos que nos acompanham pelas redes sociais, né? Deus abençoe grandemente a todos. Deus abençoe nossos amados que aqui está conosco, né? O pastor Pedro, nosso amado irmão Adalberto, nosso amado irmão Francisco, né? E a igreja que está aqui em Cruz das Posses. Aqui por Cruz das Posses, permitindo Deus, logo mais à noite, às 19 horas, teremos culto, né, de louvor e adoração a Deus. E por Sertãozinho também, a partir das 18 horas e 30 minutos. Aqui o responsável, nosso amado irmão Marcos, né, evangelista. Por Sertãozinho é o pastor Valdinho, né? E na região também, caso os irmãos tenham alguma dúvida, possa estar enviando mensagem para nós aqui pelo Facebook, né? E nós, na medida do possível, estaremos retornando para os amados. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Vamos fazer a oração final, irmãos? Vamos fazer a oração final, né? Que Deus abençoe grandemente a todos, em nome do Senhor Jesus. Estaremos orando nesse momento. Querido Deus, eterno Pai celestial, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar conosco aqui, até nesse momento, né? Ao abrir nossos olhos, o Senhor já tem sido conosco. Continue abençoando a igreja, esta programação, todos que nos acompanham. Que tenhamos um dia abençoado, um dia de domingo abençoado. Visita também os enfermos, restaurando a saúde dos enfermos. Que haja libertação e que o Senhor abra o entendimento de todos nós para buscarmos estar caminhando na sua presença. Visita as nações, aqueles também, os irmãos, e todos aqueles que nós temos compartilhado dessa palavra através da evangelização. Visite a todas essas pessoas, abrindo entendimento, e que também possam fazer parte da tua igreja, Senhor Jesus Cristo. Em teu nome, Senhor Jesus, agradecemos. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente domingo, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por estar conosco até nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, multiplicando as bênçãos celestiais e materiais também. E nós encerramos assim essa programação em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.